Oiê, você tá no Exteriorizando e hoje eu vou te contar como é que foi a minha jornada profissional até conseguir um emprego aqui na Europa. Bom, eu queria começar esse vídeo já separando ele em 4 pontos extremamente importantes que fizeram parte da minha história e que podem te ajudar sim e muito na hora de você conseguir o seu trabalho aqui também. 4 pontos são Transferable Skills, Networking, References and Selling Point. Bom, começando pela Transferable Skill, o que é isso? Transferable Skills são habilidades que são transferidas para a sua personalidade ao decorrer da vida. Então, através de experiências profissionais, pessoais, esportes. Então, esse é um tipo de habilidade que você vai agregando à sua história ao longo da vida. Então, como que aconteceu comigo? Eu trabalho desde que eu tinha 12 anos e o meu primeiro trabalho foi numa fábrica de calçados. Eu passava cola para colar a sola do sapato. Depois disso, eu fui trabalhar como vendedora desses próprios sapatos. Depois eu trabalhei como palhaça de circo. Eu trabalhei como coordenadora de projetos, eu trabalhei como vendedora, como coordenadora de vendas, e o meu último trabalho que eu tinha antes de sair do Brasil era coordenadora de vendas para uma franquia de estética. E aí você vai me perguntar, ok, você trabalhou pra caramba em vários lugares diferentes, ok, todo mundo no Brasil faz isso. Como que isso pode me ajudar? Bom, é aí que eu quero te contar qual é o meu segredo. Gente, todas essas atividades, todas essas experiências que eu tive, até mesmo os meus hobbies, que eu sempre fui apaixonada por circo, tanto que acabei até trabalhando com isso depois, todas essas experiências me agregaram habilidades únicas e eu acredito que as experiências que você teve também agregaram na sua personalidade habilidades únicas e inesquecíveis. Então eu sempre uso essas habilidades que foram transferidas a mim a meu favor. Por exemplo, quando eu trabalhei como vendedora, quais habilidades foram transferidas à minha personalidade? Poxa, uma boa comunicação, um saber vender, um customer service, um atendimento ao cliente muito bom. Não, daí você vai me perguntar, o que o trabalho de palhaça te agregou? Meu Deus, me agregou e muito! Foi com ele que eu aprendi a ser flexível, eu aprendi a ser uma pessoa que resolve problemas, eu aprendi a ser uma pessoa que sabe organizar muito bem o tempo. Então essas são qualidades extremamente importantes, principalmente quando você está fazendo um currículo aqui para a Europa, porque essas são qualidades que eles precisam, que eles procuram no seu currículo. Além disso, eu trabalhei em várias outras coisas, como eu já disse aqui anteriormente, e cada uma dessas coisas me agregou coisas únicas que eu soube muito bem utilizar ao meu favor quando eu estivesse fazendo o meu currículo, por exemplo. Por exemplo, meu último trabalho de coordenadora de vendas, o que ele me agregou que eu poderia usar no meu currículo? Bom, primeiramente ele me agregou a liderança. Eu aprendi a liderar um time naquela época. Eu aprendi a ser um team player, eu aprendi a estar e jogar em equipe. Isso agrega muito. E são esses tipos de coisas que vão fazendo o teu currículo ser mais interessante, mais visado. Ainda trabalhando como coordenadora de vendas, eu já não estava muito contente com o rumo que aquela empresa estava tomando e com coisas que eu não poderia mudar. Então eu não estava contente com o meu trabalho, estava extremamente frustrada e decepcionada porque não era aquilo que eu esperava daquele trabalho. Eu já tinha o sonho e a vontade de morar fora do país e eu vi aquilo como um sinal de Deus, como um momento perfeito para eu vazar do Brasil e recomeçar minha carreira. É claro que, saindo do Brasil, eu tinha certeza que eu jamais ia conseguir um trabalho na minha área de cara. Então eu fui para Londres, onde eu fui aprender o inglês, porque eu ainda não sabia, não falava absolutamente nada de inglês. Me mudei para Londres e lá brasileiros não podem trabalhar com o visto de intercambista, que era o visto que eu tinha, porque eu sou brasileira, meu passaporte é brasileiro, eu não podia trabalhar legalmente, mas eu queria usar Londres como uma coisa, um atrativo no meu currículo, porque eu não tinha nenhuma experiência de trabalho fora do Brasil. Aí que eu tive a grande sacada, a grande ideia de usar o voluntariado a meu favor. Em Londres eu podia e fiz muito voluntariado para grandes empresas, e esses voluntariados acrescentaram e muito no meu currículo. E é onde eu vou entrar no segundo ponto. O
segundo ponto é o network. O que é o network? É você ter contatos, conversar, se desenvolver com pessoas ao seu redor que possam te ajudar e te facilitar. Então, em Londres, fazendo voluntariado, foi aonde eu desenvolvi um network incrível que depois, 2 anos depois, me ajudou a encontrar um trabalho na minha área. Esse networking foi fundamental porque são pessoas de referência que a empresa, quando está me contratando, tem como referência e pode ligar e pode acessar, porque é muito fácil você ligar de inglês para inglês e falar assim, olha, você conhece essa tal de Carminha, ela voluntariou aí mesmo. E a pessoa pode simplesmente, porque assim, gente, o voluntariado ele não tem obrigação de te dar uma referência nenhuma, mas por causa do networking que eu fiz com eles, eu tinha certeza que a partir do momento que uma empresa ligasse pedindo uma referência minha, eles com certeza não iam conceder. Então foi por isso que eu fiz esse networking muito bem trabalhado, porque eu sabia que eu poderia usar isso a meu favor. Depois disso, eu mudei para Dublin, porque eu realmente precisava fazer dinheiro, mas eu sabia que eu continuaria em serviços que eram fora da minha área, mas que poderiam me proporcionar muita coisa boa também. E aí, onde eu entro num outro ponto. Então, esse é o terceiro ponto, references, que são as referências. A pessoa vai lá, ela pode ir até através do LinkedIn te deixar lá uma recomendação, isso vale e muito também. Ou ela pode, como por exemplo a empresa pode ligar para os seus ex-chefes, para pessoas do seu network, pessoas que você colocou como referência. Em Dublin, eu trabalhei no mercadinho, então comecei lá limpando o chão, botando croissant para assar, tudo que você imaginasse naquele mercadinho eu fazia. E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar de babá, porque só o dinheiro no mercadinho não dava. E essas duas experiências foram extremamente importantes para mim, porque são duas referências muito fortes que eu tenho em Dublin até hoje. Então eu tenho esse contato até hoje e eu sei que são pessoas que uma empresa pode pegar o telefone, ligar e falar assim, a Carmen realmente trabalhou com vocês e eu tenho certeza que o outcome, a referência que eles vão dar de mim, vai ser muito boa. Isso me facilitou e me ajudou e muito. É obviamente que não foi isso que me arrumou um emprego, mas depois de todo o meu processo de entrevista, depois do meu processo de fazer um CV, depois de um processo de aplicar para uma vaga, entrevista e tudo mais, eu tenho certeza absoluta que ao checar as minhas referências, eles tiveram certeza que tudo aquilo que eu falei durante todo o processo seletivo era verificado, era correto, não tinha nenhuma mentira e foi por isso que eu consegui com mais facilidade um trabalho fora do país. Como eu disse, eu não tinha nenhum contato fora do país, fora do Brasil, antes de ir para lá. Então eu fui, sim, aos poucos, trabalhando cada um desses contatos que eu sabia que poderia me ajudar também. Bom, e é aí que a gente entra no quarto ponto e o mais complicado de entender, por isso que a gente vai gastar um tempinho mais aqui. O quarto ponto é o selling point. O que significa isso? Qual que é o seu grande diferencial de venda? O que te vende para o mercado de trabalho? Isso é muito complicado de responder. Eu, quando comecei a procurar trabalho, ainda não sabia qual que era o meu diferencial. Eu sabia que a minha necessidade era dinheiro. Eu sabia que eu precisava trabalhar, eu sabia que eu precisava pagar minhas contas, mas eu não sabia qual que era o meu diferencial e qual eu poderia oferecer. E é agora que eu vou dar para vocês 2 dicas de ouro que podem te ajudar e muito e mudar a sua vida quando procurando um emprego na Europa. E aí, no momento que você vai começar a aplicar para vagas, é que você realmente vai descobrir qual que é o seu selling point, qual que é o seu diferencial. Você vai lá, antes de começar a aplicar para vagas, ainda não sabia exatamente que tipo de trabalho que eu queria, mas eu sabia que eu era boa vendedora, eu sabia vender, eu sabia falar várias línguas, eu sabia lidar muito bem com pessoas, eu tinha jogado em equipe, eu era boa em liderança, então eu fui anotando cada uma das minhas características para eu descobrir qual trabalho ia combinar comigo e qual diferencial eu ia usar ao momento de me vender para uma empresa. E aí que vai dar a primeira dica de ouro para vocês. Quando você vai descobrir o seu diferencial, você já tem em mente quem você é, o tipo de pessoa que você é e o que você pode oferecer para o seu empregador. A segunda parte é você entrar no Job Description, que é onde você vai ver toda a descrição do trabalho, tudo que eles precisam, quanto eles pagam, o que você vai ter que fazer. E nesse texto você descobre o que essa empresa está precisando, porque eles deixam isso às vezes bem claro, às vezes meio entre linhas, e você descobre. Por exemplo, uma das empresas que eu estava
que eu estava me candidatando, estava com uma necessidade muito grande de contratar um account manager para um mercado em especial na Irlanda. E aí, no job description, eles deixaram entre linhas, eles deixaram uma das maiores franquias da Europa e a maior da Irlanda está precisando sim de alguém para manejar a conta. É óbvio que eu não ia trabalhar para essa empresa, eu ia trabalhar para uma outra empresa e eu ia assessorar. E daí eu fiz a minha pesquisa, fiz muito bem, desenvolvi todo o meu passo a passo. E durante as entrevistas eu dei o meu melhor, eu mostrei, olha, eu não sou uma account manager que vai resolver os problemas de todos os clientes, mas eu sei que eu posso resolver o problema desse cliente. Fui lá, pronto, mostrei exatamente o que eles queriam que eu fizesse, o que eles queriam ouvir. Obviamente, como eu já disse antes, não minta nem no seu currículo, nem nas suas entrevistas, que isso não faz sentido nenhum. Mas ilumine, highlight, ilumine as suas qualidades. Você tem sim muita. Nós brasileiros, quando a gente trabalha numa empresa, a gente desenvolve 500 habilidades em uma só, porque geralmente a gente tem que trabalhar muito mais do que estava previsto no contrato. Então, descubra qual que é o seu diferencial e qual é o diferencial que a empresa está buscando. Já no emprego que eu trabalho hoje, eu descobri que o diferencial que eles estavam procurando era alguém que vendesse exatamente para um público específico. E quando eu abri aquele job description, eu de cara observei que grupo eles estavam precisando que fosse atendido. Então, obviamente, durante o meu processo de entrevistas, eu deixei muito claro que o meu grande diferencial é que eu ia resolver um grande problema que eles tinham. Então, com isso, eu realmente disse o que eles queriam ouvir e o que eu realmente podia fazer. Eu sei como resolver aquele problema, mas eles queriam saber se eu queria resolver aquele problema, não qualquer um problema que eles tinham. Então, foi isso que fez eu me destacar durante as minhas entrevistas, fez com que eu conseguisse o meu trabalho na Irlanda. Então, sim, gente, eu sou recrutadora, eu me formei no Brasil, e consegui e comecei uma carreira do zero na Europa, como eu já contei tudo pra vocês, usando cada uma das coisas que eu tinha a meu favor. E eu tenho certeza que você também pode construir uma carreira do zero, independente da área que você esteja. Então, se você tem alguma dificuldade de escrever, de produzir, escrever o seu currículo, a sua cover letter em inglês, ou para qualquer país da Europa, me chama aqui. Eu deixei alguns links aqui embaixo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar e que você vai se dar muito, muito bem nas suas entrevistas.